Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Meu Orbital. Meu nome é Renato Polins e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ciência e o método científico. Na última aula nós aprendemos que o conhecimento cotidiano é um saber cultural, enquanto o conhecimento científico é um saber que foi verificado através de um método. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais como é esse método científico e aí a gente vai entender o que são as leis, as teorias, as hipóteses, os postulados e como tudo isso vai aparecer nos livros de química. Bom, pessoal, vamos entender então o que é esse método científico que nós tanto falamos. O método científico é um conjunto de procedimentos formais, sistematizados e racionais, que são utilizados pela ciência para formular e resolver problemas, gerando conhecimento novo. Percebam que nós estamos falando aqui sobre um conjunto de procedimentos, ou seja, é como o cientista age para produzir o conhecimento. E é interessante que alguns desses procedimentos não são diferentes de coisas que a gente já faz no nosso dia a dia para resolver algumas situações. Por exemplo, imagina só que você vai cozinhar e aí chegando lá você percebe que a boca do fogão não está acendendo. O que você faria? Bom, se eu fosse usar o meu conhecimento cotidiano, eu ia achar que o gás acabou, né? Porque se não está saindo mais ali é porque não tem mais gás. Um dia aconteceu isso comigo e aí eu fui falar com a minha mãe para a gente trocar o gás e ela me respondeu assim: imagina, menino, fui eu que fechei ali a chavinha do botijão. Naquele momento, eu não usei de procedimentos do método científico. Eu apenas confiei na primeira frase do senso comum que veio na minha cabeça. Vamos ver como é que isso teria sido diferente se eu tivesse usado alguns desses procedimentos. Porque, afinal, o conhecimento científico costuma nascer quando a gente tem algum problema ou situação para resolver. E aí a gente pensa em respostas para esses problemas e também a gente verifica se essas respostas realmente resolveram o nosso problema. Os primeiros procedimentos diante de um problema são a observação e o questionamento. Nessa situação, o problema é que o fogão não estava produzindo chama. E o primeiro questionamento que eu faria é: por que esse fogão não está produzindo chama? É a partir das perguntas ou dos problemas que costuma se dar início ao processo de investigação científica. A partir do momento que nós temos algumas perguntas, é comum que a gente comece a pensar em algumas ideias ou respostas. Por exemplo, eu tinha pensado que aqui o gás tinha acabado, mas eu também poderia ter pensado que o problema era com a boca, ou então com a tomada, ou então que a chavinha estava desligada, ou até que a mangueira estava obstruída. Todas essas ideias ou possibilidades de respostas nós chamamos de hipóteses. As hipóteses são possíveis respostas para a sua pergunta, e elas podem estar certas ou erradas. Então, o próximo procedimento é fazer experimentos para testar essas hipóteses. Eu poderia tentar acender as outras bocas do fogão. Aí eu ia perceber que as outras também não acendem. Então, o problema não era com aquela boca. Eu poderia verificar se o fogão está ligado na tomada, ou até trocar de tomada, para ver se o problema era aquele. Mas aí, eu percebo que o fogão produz faísca. Ele só não produz chama, então o problema não é na tomada. Aí então eu vou lá no bujão e percebo que a chavinha está fechada. E quando eu abro ela, o fogão volta a produzir chama. Então eu analiso todos esses resultados dos experimentos que eu produzi e chego a uma conclusão. Eu percebo que havia gás, mas que o problema era com a chavinha desligada. Observem que eu usei a lógica para tentar resolver o meu problema. Mas também eu realizei alguns experimentos para verificar que aquela resposta estava correta. A gente pode usar a palavra empírico para se referir a essa questão experimental. Portanto, eu usei a lógica, mas também usei verificação empírica. E será que eu estava produzindo ciência nessa situação? Ou conhecimento científico? Não exatamente, porque o meu problema era muito pontual. E provavelmente, se você tiver o mesmo problema na sua casa e usar os mesmos procedimentos que eu usei, você não vai chegar nas mesmas conclusões. Uma coisa importante sobre a ciência é que ela vai tentar buscar padrões para explicar os fenômenos da natureza. E para isso, os cientistas vão precisar coletar dados através de experimentos. Como eu havia dito, a ciência geralmente começa a partir da observação de um problema.
E na química, esses problemas vão estar relacionados à matéria e às suas transformações. Então vamos entender um pouquinho melhor como o método científico se aplica à química, olhando para esse esquema que está na seção de Fundamentos, da 5ª edição do livro Princípios de Química do Atkins. Aquilo que a gente estuda costuma ser chamado de sistema. Para investigar o seu sistema, normalmente o primeiro passo é a coleta de dados, a partir de observações e medidas. Para realizar essas medidas, precisamos de amostras pequenas que sejam representativas do material que queremos estudar. Como eu disse, os cientistas estão sempre em busca de padrões, e quando eles conseguem observar algum padrão nos dados, algo que se repete para várias amostras, esse padrão pode ser formalmente descrito como uma lei científica. Uma lei é uma afirmação geral produzida a partir da coleção de resultados experimentais. Foi assim, por exemplo, que se descobriu que a massa do oxigênio era 8 vezes maior que a massa do hidrogênio, independente da origem da água ou do tamanho da amostra, o que originou uma das primeiras leis da química, que é a lei das composições constantes. Vamos ver algumas leis que são muito importantes para a química e que você com certeza vai se deparar em algum momento do seu estudo. Nós temos as leis ponderais, que regem as transformações químicas, temos algumas leis para os gases, temos as leis da termodinâmica e muitas outras aí, algumas que vocês estão vendo na sua tela. Uma lei é uma generalização, uma afirmação que é válida para qualquer caso em que ela se enquadre. Por exemplo, a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier, como ela é conhecida, é válida para qualquer transformação química, e não só para os compostos de carbono ou para os elementos metálicos. Às vezes, essas generalizações também são chamadas de princípios. Por exemplo, a gente tem o princípio da exclusão de Pauli, ou o princípio da incerteza de Heisenberg, ou alguns desses princípios que vocês estão vendo. A diferença é que normalmente as leis estão associadas a formalismos matemáticos, mas nem sempre esses termos são usados com todo esse rigor. Um aspecto importante sobre as leis e os princípios é entender o que eles não são. Eles não são explicações. Eles são afirmações, podem fazer previsões, mas eles não explicam o porquê das coisas. A lei de Lavoisier não explica por que a matéria se conserva durante uma transformação química. Então, uma outra etapa do método científico consiste em desenvolver hipóteses para explicar essas leis e os fenômenos que são observados. E aí os cientistas então vão trabalhar para verificar essas hipóteses. Quando algumas hipóteses já são aceitas como verdadeiras, porque talvez elas já explicam alguns fenômenos, mas elas ainda não foram verificadas, elas podem receber o nome de postulados. Talvez os postulados mais conhecidos aí no ensino médio são os postulados de Kekulé, mas também temos os postulados de Bohr ou o postulado de Hammond. Postulado é uma sentença que não foi provada ou demonstrada, mas que é aceita como verdadeira e se torna um ponto de partida para a aceitação de uma teoria. Alguns postulados, com o passar do tempo, foram sendo verificados, como aquele postulado de Kekulé que dizia que o carbono era tetravalente. Outros postulados foram sendo rejeitados ou o entendimento sobre aquele assunto se ampliou. Por exemplo, aquele postulado de Bohr que dizia que o elétron se move em órbita circular ao redor do núcleo. Mas ainda assim, se a gente for estudar, nós vamos encontrar eles como postulados nos livros, porque é muito importante a gente entender como o conhecimento científico foi sendo produzido. Na medida que os cientistas vão testando e verificando essas hipóteses, eles podem avançar para construir uma teoria. Na química, a gente também tem um monte de teoria importante que vocês vão se deparar enquanto estiverem estudando, como a teoria atômica de Dalton, ou as teorias de ligação muito conhecidas, né? Teoria de Lewis, teoria de ligação de valência, teoria do orbital molecular, teoria do campo cristalino e muitas outras teorias. As teorias são inferências racionais, elaboradas para descrever e explicar, no caso da química, a estrutura e o comportamento das substâncias e dos materiais. Uma teoria é uma explicação formal de uma lei. Os cientistas, muitas vezes, interpretam uma teoria em termos de um modelo. E talvez esse seja o ponto mais importante para a gente que está estudando química. Os modelos que a gente costuma mais ouvir falar são os modelos atômicos, né? De Rutherford, de Bohr, ou então os modelos de ligação. Todas as teorias possuem modelos. E é muito comum que a gente ouça o mesmo nome ou como uma teoria ou como modelo.
Por exemplo, a gente ouve falar da teoria cinética dos gases ou do modelo cinético dos gases. Isso também acontece com os modelos ou teorias de ligação. Os modelos podem ser vistos como ilustrações das teorias. Por exemplo, a teoria atômica de Dalton possui um conjunto de explicações, como a matéria é constituída por átomos indivisíveis, ou então uma transformação química é um rearranjo de átomos. Mas aí quando a gente transforma isso num modelo, a gente começa a visualizar um átomo como uma esfera maciça. Por isso que ele ficou conhecido como o modelo bola de bilhar. Os modelos são muito importantes, porque no estudo da química, a gente lida com um mundo submicroscópico que a gente não consegue ver. E aí os modelos vêm e representam aquilo que a gente não está enxergando. E isso torna possível a gente compreender alguns aspectos da estrutura da matéria, algumas propriedades, ou então alguns fenômenos químicos. Agora que a gente já viu todas essas etapas, vamos rever aquele esquema do Atkins para entender o método científico de forma mais ampla. Nessa primeira linha, vemos que os cientistas precisam de amostras para realizar alguns experimentos e coletar dados. Quando os cientistas observam padrões que se repetem para várias amostras, eles podem formular as leis científicas. Mas as leis não fazem explicações, então podem ser criadas hipóteses para serem testadas. Quando os cientistas confirmam as hipóteses, ou mesmo que eles não tenham hipóteses, mas cheguem a explicações sobre um problema, através dos resultados de diversos experimentos, são criadas as teorias. E essas teorias podem ser ilustradas através de um modelo, para compreendermos melhor o nosso sistema de interesse. Eu gostaria que vocês percebessem que não há um modo único de fazer ciência, e que as etapas que foram mostradas nesse ciclo não são necessariamente lineares, seguidas nesse passo a passo. Mas conforme os pesquisadores vão realizando experimentos e coletando dados, eles vão agregando novas informações ao conhecimento científico, independente da etapa aí que foi realizada esses experimentos. E até agora a gente só deu ênfase nos procedimentos, mas eu também gostaria de mostrar para vocês essas 7 operações intelectuais que são utilizadas para construir o conhecimento científico. Eu já falei sobre a observação, que nos permite coletar informações e até formular hipóteses. Mas para construir o conhecimento científico, nós também podemos classificar, ou seja, agrupar e separar a partir das características daquilo que estamos estudando. Podemos generalizar, que é estender a validade de algumas afirmações para outros casos que sejam parecidos. E também questionar, para obter mais do que uma informação, mas para examinar se uma afirmação é realmente verdadeira. Podemos aplicar, ou seja, utilizar o que se aprendeu para resolver novos problemas, expandindo seu alcance. Também podemos verificar, que eu falei várias vezes, para validar ou invalidar as afirmações ou hipóteses. E por fim, podemos definir, para descrever um fenômeno, um evento ou um processo, para assim diferenciá-lo de outros que sejam semelhantes. Todas essas operações vocês podem encontrar no site teamfaciencia.com.br, que possui imagens, vídeos e muitos materiais legais sobre esse assunto. Olha só quanta coisa está envolvida na produção da ciência. Agora vocês conseguem perceber por que a gente chama esse esquema de método científico? Vocês conseguem entender que para afirmar algo que seja científico, esse conhecimento precisa passar por diversas etapas, verificações e operações para que ele seja validado? É por isso que ele é bem diferente do conhecimento cotidiano. Então é isso que eu gostaria de falar hoje para vocês, e a nossa conversa sobre ciência ainda não acabou. Na próxima aula eu vou destacar algumas características da ciência que são muito importantes para a gente prestar atenção, principalmente você que está começando o seu estudo na química geral. Então fiquem atentos, ativem as notificações e se inscrevam no canal para serem avisados do próximo vídeo. E também sigam as nossas redes sociais, siga lá o nosso Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e um comentário para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima!